Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, acho que é importante que o vereador Renato Nunes fale desse assunto, porque há poucos dias atrás, se foi para calar a boca da imprensa, agora tem nota na imprensa, tem, publicidade paga na imprensa. Tinha esses dias no jornal escrito, tem na imprensa local, que é legal. Foi para calar a boca deles que foi feito isso? Foi para calar a boca isso? Eles estavam fazendo alguma coisa errada? A imprensa, para mim, é livre sempre. Ontem, hoje e amanhã. Independente do que eles falem. Então, assim, eu fiquei agora preocupado nesse sentido. Quando saiu 35 mil reais só para um jornal, isso que eu vi, né? Não sei se tem mais, né? 35 mil, porque dava para comprar alguns remédios, né? A situação, algum raio-x podia ser feito a mais para a população que tanto precisa. Algumas coisas na cultura podia ser feito melhor. Alguma coisa podia ser feito no Fiasport melhor. Tu dá dinheiro, na imprensa falada também. É um jeito de calar a boca da imprensa? É dando dinheiro? É jeito de calar a boca? Então, assim, nós estamos vindo aí, o postão vai mudar para melhor. É isso que está escrito, é isso que está sendo. A gente ouve todo dia. A melhor coisa nós estamos no fake news, numa época, como está difícil, tu vai ouvir na imprensa propaganda institucional do governo municipal, que dizia que era contra, que dizia que governo bom não faz propaganda. Governo bom não faz propaganda. Governo tem que mostrar o trabalho. Automaticamente a propaganda ela aparece quando se faz obra, quando se faz alguma coisa. Isso era dito para o atual prefeito aqui na casa. Então, assim, quando se está no poder, diz uma coisa, quando está fora, se diz outra. Parece que a imprensa marrom, exatamente, imprensa marrom. Isso era dito. Porque não vou atrás de pegar porque a gente não é tão tonto assim, porque a gente sabe das coisas. A gente pode ser um pouco tonto também, né? Porque quando a gente vê algumas coisas acontecendo, nos preocupa. Ainda com essas falas, assim, parece que nós aqui estamos, e os telespectadores são tudo, não, no outro governo se pagava, não é bem assim. Esse governo pagou e está pagando, continua pagando. Se está certo ou errado, se o governo não está dizendo que está sendo mau, o governo tem que fazer esse tipo de propaganda, é uma autocrítica do governo, pode ser que seja isso. Primeiro a parte vereador Rafael e depois vereador Pérez. Vereador Renato Oliveira, é preocupante o discurso do vereador que lhe antecedeu a tribuna, porque quando a gente começa com discursos como esse, acaba acontecendo que uma professora ontem em Porto Alegre sofreu uma agressão que é inadmissível. Olha, que bom que renovou os parlamentos no Brasil inteiro. Agora, quando começa discurso de ódio, seja para que lado for, se é para negro, se é para professor, se é para índio, o que for, começa as agressões, sair do discurso e ir para a prática. E ontem uma professora foi agredida. E esse é o discurso, vereador Renato Nunes. Não contribui em nada. Não contribui em nada e não some nada. Porque muitos jornalistas, radialistas, podem vir ser agredidos aqui em Caxias do Sul. E se esse é o discurso de ódio começa, vereador, é preocupante, porque são pessoas que estudam. Justamente como diz o vereador Renato Oliveira, para gastar milhões em marketing, a imprensa serve. Gastaram na rádio, divulgaram em todas as rádios de Caxias do Sul, daí a imprensa é boa. Gastaram na capa do jornal Pioneiro, daí a imprensa é boa. Então, vereador, para se autopromover, eles gastam dinheiro. Agora, quando não é para se promover, dizem que é fake. Quando a imprensa critica, dizem é fake. Sabe o que eu acho, vereador, também? O que deveria ter uma grande reforma da imprensa. Porque muitas religiões se utilizam para conquistar espaço de poder, ludibria o senso comum do povo, tá? Fura até o bolso do povo com a mão, tá? Através de concessões públicas, para extorquir o dinheiro do povo, para se eleger, fazer grandes bancadas. Tem que ter uma grande reforma da mídia também, para esses canais televisivos parar de exibir programa religioso em horário nobre, que deveria ser de programa educativo.
porque deixa o povo cada vez mais alienado. Tem que ter uma reforma da mídia também por causa disso. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Rafael. De imediato, vereador Périco. Obrigado, vereador Renato. Pegando como gancho que Vossa Excelência coloca, que o vereador Renato Nunes colocou antes, só para fazer uma revisão da história. Quando, da época de 64, o diretor Assis Chateaubriand, dono do Diários Associados, ele foi contra o golpe de 64. E não existia a TV Globo, existia apenas o rádio e o jornal o Globo. E como ele foi contra, o que fez o governo federal? O governo federal parou de investir nos Diários Associados e passou a investir nos produtos da empresa do Roberto Marinho. Em 65, com apoio do regime, abre-se a TV Globo. Então ela passa a ser a escolhida. E o que acontece com os Diários Associados, que era o mais grupo de mídia de comunicação do Brasil, foi a falência. Foi totalmente a falência. Então nós tivemos um grupo que incentivou publicamente a política daquele momento lá da história. Isso nós percebemos agora também aqui no Rio Grande do Sul. E o que se diz, né, o pessoal da mídia, né? Quando você não pinga, você tem o retorno. Então, não pingou lá no caixa, vai ter o retorno. E só gostaria de salientar hoje, o programa da Gaúcha Serra, hoje, o secretário da Fazenda falando sobre os salários, e somente hoje foi feita a pergunta para que se explicasse o que era o duodécimo, de por que o Poder Legislativo Estadual e o Judiciário também não participam da divisão dos atrasos dos seus salários. Só hoje foi falado isso. E por que isso não foi discutido antes? Porque já está decidida a eleição. Já está decidida a eleição. Por que a imprensa não falou antes que o governador não pode pagar os funcionários do executivo, quando ele quis, sim, que os outros dois deveriam também contribuir com a crise no estado do Rio Grande do Sul? Então, essa colocação e essa discussão, sim, ela tem que vir à baila, porque isso aqui impacta sobremaneira na política brasileira, na política de Caxias do Sul. Eu boto dinheiro, a imprensa recua um pouco. E a história explica. A história explica. E ninguém aqui está inventando absolutamente nada. Obrigado, vereador Renato. Vereador Pérez, o senhor fala na Roberto Marinho, mas a própria Zero Hora é cria da ditadura. Surgiu exatamente na época, né? Só a gente, todos, agora, porque o que foi a preferência, o que ele disse? A entrevista do presidente eleito, a entrevista do primeiro, ele largou o que ele usou sempre, através dos fake news, né? O vídeo dele saiu na imprensa, e depois ele foi comemorar a eleição, depois que ele consultou a Record. A Record disse que quando a Record anunciou que ele estava eleito, que ele começou a comemorar, porque até ali ele não estava acreditando em ninguém. Então, cada um tem o que os governos, a imprensa que merecem. Então, essas coisas foi o que ele fez. Primeiro, quem viu, quem assistiu o vídeo várias vezes, até mesmo até na Globo, a Globo até ficaram um pouco irado com ele, porque ele primeiro tinha mostrado um vídeo e mandou vídeo. E quem foi falar, um cara que usa uma arma e com um pastor falando, eu nunca vi disso, né? Eu nunca vi as coisas se casarem. Uma arma com um pastor, afinal, um senador, né? Um senador que não foi reeleito, diga-se de passagem, né? Diga-se de passagem que não foi reeleito. Então, é bom a gente lembrar que não foi reeleito, estava lá como líder do futuro governo, pelo menos até na transição, né? Então, fica claro quando o vereador Renato Nunes fala que tem que dar dinheiro para a imprensa, tem que fazer isso e tem que diminuir na educação. Não é isso que o prefeito Guerra dizia aqui na tribuna. Não é isso. Tem que dar dinheiro porque foi o que foi feito. Ele era contra e foi isso que foi feito agora há poucos dias atrás.
Foi isso. E porque a gente sabe disso, porque estava lá no pé da barra. Hoje é lei, feito aqui na casa, o valor do dinheiro. Então, o vereador Paulo Périco, que foi o autor, que a Câmara toda assinou. Então, é só para dizer que essa lei, os 35 mil dava para ter comprado algum remédio nessa cidade que foi dado só por um meio de comunicação. Obrigado, presidente. Encerrado o grande expediente.